E vocês, já fazem a sua horta? Já tem aí na sua casa alguma aromática? Pois então, se você não tem, é uma ótima oportunidade para começar a aprender, né? Caso você queira produzir algum alimento em casa, fazer a sua própria comida, plantar em alguma propriedade improdutiva. Temos muitas dicas para você nesse podcast. Bom, eu já estava fazendo a sua apresentação aqui, mas eu acho que nada melhor do que você mesmo se apresentar, falar da onde que veio essa ideia, né, do quintal itinerante. Fica à vontade. Legal. Boa tarde a todas, todos, todes. A ideia do quintal veio de uma questão que me incomodava, né? Como que as pessoas poderiam se alimentar melhor, conviver melhor entre outras pessoas. E o quintal, para mim, sempre foi um lugar muito acolhedor, né? Um lugar muito bonito, um lugar de prazer, de coisas boas, né? Então, acho que levar o quintal por aí é uma ideia para trazer um pouco de felicidade para as pessoas. Acho que é um pouco isso. E com certeza as pessoas que estão vendo essa live devem ter uma memória aí de algum quintal da avó, do quintal do vizinho, do quintal invadido, né? Sempre a gente tem algum quintal na nossa memória. Com certeza, o quintal do vizinho, então, é um atrativo, né? Sempre foi, com certeza. Os quintais sempre trazem essa memória, né, desses saberes também, né? O quintal da avó sempre foi aquele quintal que tinha as ervas aromáticas, os remédios, né? O quintal do vizinho é aquele que você dá uma espiada para ver se aquela fruta que você está querendo já está madura. Então, para minha infância, quintal também remete a brincadeiras. Eu brinquei muito em quintais quando era criança. Eu nasci no interior de São Paulo, né? E aí lá a maioria das casas tinham quintais grandes, com terra, com árvores, e nós brincávamos nos quintais. Então, o quintal também, na minha memória, remete a essa alegria de ser criança, de brincar na terra, de brincar de subir nas árvores e tudo mais. É, né? Não é só a experiência com a planta, né? Ah, a pessoa é vissurada aí por planta. Mas não, onde tem planta, tem gente também, né? Então a gente tem que aprender a lidar com tudo ali. São várias experiências, várias trocas que esse quintal itinerante já trouxe aí, não somente para a região do ABC, que é onde você trabalha mais ativamente, mas agora também a todo mundo, todo o Brasil, com o seu grupo de estudos, que logo menos a gente vai falar com vocês sobre isso. No finalzinho vocês vão entender melhor. Mas vamos lá, me conta o seguinte: depois que você teve esse quintal itinerante, você decidiu então ter uma horta, é isso que eu entendi? Na verdade, o caminho é um pouco ao contrário. Eu tinha uma horta e chamamos ela de quintal orgânico. Quando deixamos de ter esse terreno, aí então passou a ser quintal itinerante, né? Então, que foi a ideia de levar principalmente as tecnologias sociais que nós desenvolvemos nesse quintal orgânico, em especial o cuidado com a terra, né? Então, a compostagem, o fazer a compostagem, o separar o resíduo orgânico, vamos dizer assim, é o carro-chefe dessa proposta de um quintal itinerante, né? Nós gostamos muito de incentivar esses novos hábitos, né? Novas práticas sociais, né? Sim, mas não é tão simples assim, né, Ana? Criar uma composteira pode parecer até uma coisa de outro mundo. Você estava me contando que você foi mostrar como que as minhocas faziam um processo ali de decomposição. As pessoas não acreditam que elas fazem, né? Não. As pessoas não acreditam que do lixo, entre mil aspas, esse lixo, ou seja, de materiais que ela está descartando, né, que ela não quer mais, aquele material pode se transformar numa riqueza, né, em um material que vai trazer vida, que vai proporcionar que a sua planta fique mais bonita.
né? Que o seu hortelã fique mais cheiroso, né? Então, a adubação, né, esse cuidado essencial com a terra, com o solo em que você vai cultivar, é proporcionado por esse processo de compostagem tão simples, sabe? Que está na nossa mão, assim. É só você saber um pouco mais sobre resíduos orgânicos e fazer uma mistura entre os resíduos orgânicos secos e úmidos. Essa mistura, quanto mais diversa, mais rico vai ser o seu adubo, né? Então, conforme você começa a fazer, você vai aprendendo cada vez mais, né? E o biofertilizante, que é um dos resultados do minhocário, que é um adubo líquido, ele é maravilhoso, sabe? As hortaliças, quando você alimenta o canteiro com o adubo líquido, se eu consigo enxergar e ouvir as plantas falando assim, nossa, que delícia! Agora nós vamos crescer, vamos bombar. É, o biofertilizante é um produto maravilhoso, muito importante mesmo. Sim, isso tudo você tem na horta, né? Que você tem, que você está desenvolvendo. Tem algumas pessoas que também vão até essa horta para fazer algum mutirão. Acontecem de tempos em tempos, né? Que você chama o pessoal para conhecer mais de perto a horta. Então, se vocês têm interesse, né? É da região aqui do Grande ABC, também pode participar dos seus mutirões. Tem uma contribuição, né? Mas acredito que também tem uma história aí que você pode explicar depois melhor lá no grupo para o pessoal. Mas vamos Tá lá. bem. Você fala sobre a agricultura urbana também, né? De você cultivar na sua casa. Quando você começou a trabalhar com o quintal itinerante, qual foi a dificuldade das pessoas em conseguir conceber que elas poderiam produzir na casa delas? Elas tinham ali muitos problemas, né? Que impediam, né? Ou não? Sim. Sim, para começar a cultivar em casa, eu sempre indico que você comece com as coisas mais fáceis, né? Não adianta você querer começar logo produzindo um brócolis. Né? Vamos começar com uma salsinha, uma cebolinha, né? Que assim são temperos, né? Que são deliciosos, que vai trazer um sabor mais acentuado, mais fresco, né? De frescura mesmo para a sua alimentação. E também vai te proporcionar momentos ali de quase de meditação, de cá. Momentos ali muito pessoais, de você com o solo, com a sua floreira, com a sua planta, dos cuidados, da programação que você vai ter na sua cabeça, quando que eu vou cuidar daquela plantinha, como que vai ser. Então, todo esse processo de envolvimento com o cultivo, mesmo que seja da mais simples plantinha, te traz outros valores, te traz outras práticas, te inquieta a pensar em outras situações, né? Então, É, assim, é possível cultivar temperos de uma maneira muito fácil, ter os temperos ali à mão, perto da cozinha, né? Basta você ter uma janela, uma entrada de luz boa, né? Você consegue cultivar muitas ervas aromáticas, são as mais fáceis para você começar, né? Para chegar lá no sim. tomate. Sim, tem umas bem difíceis aí, né? E você também, essa pegada toda de trabalhar com a cultura na cidade, com certeza te trouxe muita experiência com relação a pragas, a coisas que vão acontecendo aí de dificuldade também no cultivo, né? Aí não é da pessoa que já tem a dificuldade, é mais o cultivo, a região que a gente tá, né? Então, olha, a minha perspectiva de manejo sempre pela agroecologia. E na agroecologia há uma inversão sobre essa questão do cultivo, uma inversão extremamente importante, que é você priorizar o solo. Se o solo estiver saudável, nutrido, úmido, recebendo uma boa quantidade de sol, você não vai ter pragas. Então, na verdade, se você tiver todo um manejo no sentido de garantir a qualidade do seu solo, você praticamente não vai precisar se preocupar
com as pragas. Mas tem um outro dado que entra aí. Além da saúde do solo, a agroecologia também nos traz, como uma sabedoria ancestral, a combinação no plantio. Então, nós temos culturalmente muito forte na nossa cabeça as monoculturas. Então, isso está muito presente na agricultura urbana, inclusive. Você vai visitar uma horta, você vê o quê? Um canteiro só alface, o outro canteiro só couve, o outro canteiro só almeirão. E essa é uma prática muito veiculada pela monocultura, pela agricultura tradicional, não é? E a agroecologia vem dizer, falando, olha, não é assim, olha, vamos olhar para os antigos como eles faziam, né? Por exemplo, as três irmãs. Esse conceito de três irmãs são três plantas que se combinam para ajudar uma a outra a crescer. Coisa de irmão, né? Com Que certeza. legal. E quem são essas três irmãs? É o feijão, o milho e a abóbora. Então, a combinação dessas três plantas é um plantio tradicional da América Latina toda, Que sabe? lindo. Colômbia, Bolívia, México, todo mundo. E no México eles ainda capricham ainda mais, porque além dessas três, eles plantam uma diversidade de plantas aromáticas no meio desse cultivo, né? Então, por exemplo, essa dica de plantas aromáticas no meio do cultivo é uma dica para você evitar pragas, né? As plantas aromáticas, elas mesmas já soltam, né, esses aromas que vão, na verdade, confundir, né, os insetinhos, os bichinhos que estão querendo vir ali, né? E muitas vezes as punk, né, as plantas alimentícias não convencionais, que são aquelas que brotam no seu quintal sem você saber, né? Você nem sabia que aquela planta ia nascer ali, ela nasce. Elas também, muitas vezes, elas pegam para si, elas são atrativas para esses insetos, sabe? Então, os insetos vão na punk e deixam lá seu pé de alface, vivinho sem ser comido, né? Então, essa combinação no plantio é uma sabedoria imensa, assim, uma sabedoria muito forte e que acaba fazendo a gente não se preocupar tanto com os defensivos, né? Os chamados defensivos, né? Ou a questão das chamadas pragas, né? E praga, na verdade, não existe. O que existe é um desequilíbrio ecológico, né? Então, vamos Isso que eu ia te perguntar. Depois que você vê mesmo, assim, você sabe que a gente tem muitos agrotóxicos sendo liberados todos os dias, e você ainda vê que é possível a gente conseguir não detonar todo o solo que a gente tem na Terra em algum momento, porque acho que vai chegar um momento, Ana, que a gente vai acabar com radiação, com minério, sabe? Que não vai dar para plantar mais só na Lua. E olhe lá, tá ligado? DK, olha, a gente realmente, o mundo está lamentável, né? Eu acredito que a gente tenha que mudanças radicais precisariam acontecer, né? Não são reformas, são revoluções que são necessárias, né? E uma delas é em relação à produção do nosso alimento, né? Para que tanto agrotóxico, né? Isso é assim, existe um site, faço questão de sempre divulgar esse site se chama assim, Campanha Permanente contra os Agrotóxicos. É só você colocar assim no Google que já vai aparecer esse site. E nesse site você tem todas as informações muito importantes sobre o uso dessa química na nossa agricultura, na produção do nosso alimento, né? Isso é deplorável, isso é detestável, isso teria que acabar, né? Mas, infelizmente, né, estamos O que a caminhando no... gente vê todos os dias na mídia, né, é que lá na China, por exemplo, né, eles constroem banheiros secos, não é isso? Eles fazem uma outra visão do esgoto deles. Ou então Sim, com a relação com a água, né, de não jogar coisa ruim na água para contaminar o solo. Isso exato. é uma prática tecnológica avançada que Sim. fez a dificuldade e causou isso neles. Você acha que a gente precisa chegar ao
ponto de precisar uma dificuldade para conseguir chegar nessa compreensão, Ana? Você veja que nas dificuldades nós aprendemos bastante, né? Estamos aprendendo com essa pandemia, por exemplo. Estamos numa situação de bastante dificuldade e estamos aprendendo muitas coisas, a ser mais autônomo, por exemplo, né? A própria doença, a Covid, faz você ficar isolado, você tem que se virar, né? Então, as situações de aperto são situações realmente que você se desloca, né? E o aprendizado é um deslocamento, né? Você sai de uma situação que você não sabia para uma situação que você começa a saber. Então, esse deslocamento não é fácil, né? É uma ruptura cultural, exige coragem, exige paciência, né? Mas eu acredito sim que nós temos muita chance de aprender muita coisa, né? Que é possível, porque está acontecendo, né? Por exemplo, o mercado de orgânicos, vamos falar, né? Porque o alimento orgânico, sem os agrotóxicos, ele se tornou também um mercado na nossa sociedade, né? E um mercado complicado, né? São caros os alimentos orgânicos, né? Bem caros, né? Então, uma das razões aí do quintal itinerante é essa também, né? De você conseguir fazer uma produção de alimentos saudáveis, sem agrotóxicos e baratos, né? Popular, a preço popular, né? Então, isso é possível? É possível, é possível. Agora, é um desafio. É fácil? Não, fácil não é, né? Se fosse fácil, todo mundo estava fazendo, né? E a agricultura urbana, ela sofre esse impacto também, desse orgânico, né? E como que isso se vê na prática? Se vê como um movimento de agroecologia. O movimento de agroecologia envolve outros movimentos sociais, como o MST, por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e que muitos, mas muitos acampamentos do MST que produziam da forma tradicional, usando os aditivos químicos, hoje não fazem isso mais. Hoje produzem de uma forma agroecológica. E se você for procurar aí na mídia, você vai ver as toneladas de alimentos que esse movimento social, o MST, doou agora durante a pandemia, né? E Sim. alimentos saudáveis, né? Então, é possível mudar, porque é muito forte esse discurso de que não dá, sabe? Se produzir sem agrotóxico, as pessoas vão passar fome, e papapá. Esse discurso é muito forte, né? Então, acho que nós temos exemplos reais que não é verdade isso, que é possível produzir de uma maneira mais natural. Tem agricultura natural, agricultura agroecológica, agricultura orgânica, tem várias, a biodinâmica, né? Tem várias vertentes de agriculturas aí apontando e colaborando para essa afirmação. É possível produzir alimentos sem aditivos químicos, né? Sem agrotóxicos. Uma coisa que eu queria lembrar aqui é que temos um link também, no seu Linktree, eu acredito que esteja esse link dos mapas das Oh, hortas, sim. Uhum. né? Então, caso a pessoa ela more, eu tenho perto da minha casa, eu tenho uma horta comunitária e eu queria colocar ela dentro desse mapa de hortas, é possível? Como que eu faço, Ana? É possível. Isso, então, o mapeamento das hortas, nós iniciamos há um tempo já, e ele é uma atividade constante, porque algumas hortas deixam de existir, outras passam a existir que não existiam, né? Então, o mapa das hortas está lá na nossa página do Quintal Itinerante no Facebook. É a primeira, é a postagem fixa, né, da página. Então, entrou na página Quintal Itinerante, o mapa já está lá. E aí você acessa esse mapa, consulta, né, todas as hortas que estão aqui pela nossa região, especialmente o ABC paulista. Mas, e se você quiser colocar uma horta ali no mapa, você entra em contato com a gente do Quintal Itinerante, porque somos nós que fazemos essa parte. Então, você deixa uma mensagem lá na nossa página: olha, eu tenho uma horta assim, assim, e quero colocar no mapa. E aí nós vamos entrar em contato com você e vamos adicionar essa horta nesse mapa. Que E a legal. gente
sempre está divulgando esse mapa em várias mídias, né, alternativas aí. Inclusive o SESC é uma das instituições que se interessaram muito por esse mapa e também colaboraram, né, no sentido de aumentar o número de hortas e de produzir esse mapa mesmo virtualmente. Ah, eu acho uma ótima iniciativa, porque eu já vi, inclusive, dá para adicionar na sua própria, no seu mapa do Google, entendeu? Então, caso você esteja andando pelo GPS no seu mapa e você esteja passando perto de uma horta, você vê ali, é muito legal. Então você começa a conhecer esses pontos, né, de hortas. E aí que tá, Ana, e se eu quiser abrir uma horta perto da minha casa, tem como? Então, o nosso país é um Brasil sem reforma agrária, né? O nosso país tem esse problema sério. Nós não temos terra. Não é só o movimento sem terra que é sem terra. Todos nós. Cadê a nossa terrinha? Nós fazemos nossa hortinha, não é? Então, onde que nós conseguimos? Então, onde que a Quintal fez a sua primeira horta e está construindo agora a sua segunda horta comunitária aqui em São Caetano, que nós demos o nome de Horta Sabor do Quintal, porque nós estamos dando uma ênfase nessa horta em relação às plantas alimentícias não convencionais. Então, por isso esse nome, né? Plantas Sabor do Quintal, né? E como que a gente está fazendo? A Ana ganhou um terreno da prefeitura? Não, né? Nós fomos lá e entramos em contatos com a Enel, por exemplo, que tem terrenos e terrenos que são subaproveitados, na verdade, pela agricultura urbana, né? Então, você entra em contato com a empresa, no caso a Enel, eles te pedem um projeto, te pedem a sua documentação, uma cartinha dizendo qual é a razão, por que você quer aquele terreno, e aí eles te aprovam ou não. Em geral, aprovam, né? Para você passar a tomar conta daquele terreno, através de um contrato que se chama contrato de comodato. Então, o que significa esse contrato? Esse contrato significa que você tem propriedade do uso daquele local por um determinado tempo. Então, é um contrato de comodato por 5 anos. Aí, daqui 5 anos, renova para mais 5. Renova, dali 5 anos, renova. Então, vai sendo renovado e você vai tomando conta. E é uma forma de você construir uma horta comunitária, por exemplo, né? Ou uma horta para geração de renda, que também é importante, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, por exemplo, nós temos que pensar nisso, né? Nessa geração de renda, que é importante. Ninguém vive sem dinheiro na nossa sociedade, né? Vive, né? Mas não é viver, é sobreviver, né? Então, se você fala em sustentabilidade, uma horta também pode trazer esse benefício aí, essa devolutiva, né? De ser uma renda, né? Historicamente sempre foi, né? Uma renda complementar, né? Em geral, nas décadas de 70, por exemplo, a agricultura urbana era muito realizada por pessoas aposentadas, né? Então, ela recebia aposentadoria, para complementar a aposentadoria, tinha a rendinha da horta, né? E muita gente Uhum. estudou os filhos, ajudou os netos com essa atividade econômica, né? Legal, então tá fácil, gente, ó. Já estamos falando para vocês aqui como que vocês fazem para fazer a sua horta próximo da sua casa, com um terreno ou seu, ou até mesmo um terreno cedido pela prefeitura da sua cidade. É só você criar um projeto, fazer ali um. Pode ser pela prefeitura, tem também a Transpetro, que são terrenos que passam os gases, né, por baixo, lá embaixo, e ficam esses terrenos assim. Então, você pode também fazer agricultura ali. Então, não é só a Enel, né? Tem a Enel, tem a Transpetro, tem a prefeitura, né? Terrenos baldios, terrenos vazios, né? É preciso encontrá-los e ocupar. Pois é, então, ó, já temos uma horta, já temos uma agricultura sintrópica toda diferente aí, né, que vai estar equilibradinha com o meio, sem precisar de defensivos agrícolas, agrotóxicos. Então a gente precisa de um banheiro seco. É possível a gente fazer um banheiro seco em casa?
Olha, o banheiro seco é uma tecnologia ecológica, né? Onde os nossos resíduos não são jogados numa água tratada, que é o que a gente faz, né? Então, o banheiro seco, ele é uma tecnologia ecológica e que é possível você fazer numa propriedade particular sua, né? Num sítio, por exemplo, né? É possível conseguir isso, uma autorização. Por quê? Porque nós temos na nossa sociedade, não só na brasileira, mas é uma questão mundial, vigilância sanitária, né? Então, o que que é isso? Existe um padrão para você fazer isso, né? Então, é o banheiro com essa água tratada e com os resíduos em cima. Esse é o padrão. Então, quando você quer mudar o padrão, você precisa de autorização, né, para poder fazer. Então, a primeira autorização é ser feito num lugar seu, numa propriedade sua, né? Então, a sua casa, por exemplo. Então, sim, é possível você fazer na sua casa. É possível você fazer no seu sítio. Mas há de se pensar que, por exemplo, em uma horta comunitária, num terreno onde não é seu, que você está com esse contrato de comodato, por exemplo, aí você já não vai mais conseguir fazer, né? Porque aí existe a vigilância sanitária. A vigilância na sanitária também te impede de ter um galinheiro num terreno desse, tá certo? Porque não é possível, de acordo com os padrões dessa saúde institucionalizada, não é possível criar animais como galinhas dentro da cidade. Não é permitido. Então, é isso, entende? As leis elas estão aí um pouco para travar algumas situações. E cabe a É, gente a criatividade e a disponibilidade de tentar dar jeitos, né? É possível, é possível. Ana, eu já vi tanta gente criando porco dentro do apartamento. O que é uma galinha? Né? Pois a madame ir com o porquinho lá no shopping passear, pode. Agora, criar porco para se alimentar ou galinha dentro da cidade, segundo a Que vigilância doideira. sanitária, não é possível, não é possível. É. Mas assim, se a gente for ver o rumo que a população está indo, a agricultura, a gente não vai mais nem comer comida de verdade, a gente vai comer comida de astronauta, a gente não vai nem fazer cocô nem xixi, porque a gente não vai estar nem vivo, né? Não vai ter nem energia para viver, porque acho que é isso que eles querem. A gente doente, desnutrido, depressivo, sabe? Que é isso que leva, É, pelo que eu estou percebendo, né? o que a gente percebe um pouco é isso. Você vê que nesse momento que nós estamos vivendo, em que aconteceu uma valorização da alimentação saudável, né? Porque se alimentar de forma saudável é uma maneira você ter uma resistência maior, né, do seu corpo em relação a esse vírus, por exemplo, né? Então, se incentivou, né? Ah, tem que comer verdura, tem que comer não sei o quê. Agora, a cesta básica, né, distribuída amplamente, não tem um pedacinho de qualquer alimento natural. É 100% industrializado, né? Então é complicado, né, DK? É complicado, meu. A gente fazer uma coisa alternativa é muita Olha, coragem. é E muita apoio. coragem, porque a gente é corajoso, Ana, e eu sei que você está comigo nessa, porque a gente desenvolveu aqui a sua imersão. Conta um pouquinho pro pessoal o que você está pensando em trazer na imersão que você fez com a gente. Então, olha, muito legal esse trabalho, estou gostando muito. E nessa imersão, a ideia é que a gente se reconecte com a natureza, né? Um pouco essa reconexão. E no modo de entender do quintal itinerante, nosso aí da educação ambiental, uma maneira prazerosa de você, de novo, se reconectar com a natureza é através da alimentação, né? Então, você se alimentar de maneira prazerosa, sentir o gosto de verdade das coisas. Então, para a gente é por aí essa sensibilização desse encontro com a natureza novamente, né? E passa também, lógico,
principalmente, né, por um refinamento dos nossos sentidos, né, que nós menosprezamos um pouco os nossos sentidos, né? Então, o olfato, a visão, a audição, de novo encontrar esses sons, sabe? De morder uma maçã e sentir aquele crocante, e sentir o gosto da maçã, sabe? De sentir o aroma da canela, o aroma do alecrim, e poder ter um alecrim ali do lado, ali na varanda do seu apartamento. Então, é essa reconexão que nós estamos tentando não, que nós estamos programando para fazer com vocês. Então, vou ensinar a produzir alimentos, temperos, e até alguma fruta também a gente pode tentar conseguir produzir uma frutinha, mesmo que seja uma frutinha silvestre, como a Maria Pretinha, que é de fácil cultivo, né? E que você consegue cultivar numa varanda, num vaso, próximo a uma janela. Então, nós queremos, com essa imersão, fazer esse movimento de você se reconectar de novo com a natureza através desse refinamento dos seus próprios sentidos, né? Do olfato, a visão, o tato, sabe? A conexão com a terra, perceber que a terra está presente, que a terra não é suja, né? Que a gente tem muito esse conceito, ai, tá sujo, ai, a terra tá suja. Não, olha que loucura, as mulheres, principalmente as mulheres, usam a terra no seu próprio rosto, fazem máscaras de argila, né? Para que a terra venha através dos poros, assim, esse contato muito, muito bacana com a terra, com a natureza, né? Então, peraí, pelo que eu entendi, a gente vai ensinar a pessoa a plantar uma hortinha dentro da casa dela, a Aham. fazer o cuidado de spa para pele com argila. Ainda pelo que eu tô lembrado, tem umas meditações também que a gente vai ajudar para a pessoa ancorar essa dinâmica toda na vida dela, né? E Aham. tem o que mais? Você tem alguma outra coisa que você. Nossa, além da na terra, ainda nesse foco na terra, tem, por exemplo, a tinta de terra, a arte feita com terra, sabe? Tem pintores assim que fazem obras maravilhosas usando só pigmentos da terra. Então, assim, o Eu vi. quanto tudo isso está bonito e sensível na nossa vida, né? Boa. E são mais ou menos uns 4 encontros, é isso? Sim, os 4 módulos, né, que terão assuntos diferenciados. Nós vamos tratar, por exemplo, da construção de um diário de temperos. Né? Como que eu faço um diário de temperos? Porque a ideia é também que a gente amplie, né? Tá, a gente conhece a cebola, o alho, beleza, mas o que mais, né? O que mais que a gente pode colocar como tempero aí? Então, aí esse resgate, né, dessa agricultura mais natural, dessa agricultura menos convencional, né? Nós vamos fazer isso também nessa imersão. E E você vai vamos enviar, chegar nos alimentos. Oi? você vai enviar para a pessoa também alguma coisa, não é isso? Sim, nós vamos ter um material também que poderá ser enviado pelo correio, se a pessoa solicitar, né? Podemos enviar, por exemplo, esse biofertilizante que eu falei agora há pouco, né? Que é super fácil de ser enviado pelo correio e que vai dar um brilho nas suas plantas, assim, que ele pode ser borrifado nas folhas, né? Então, quem gosta muito de jardinagem, né? Das ornamentais, né? Aquele antúrio é uma planta que tem uma folha enorme. Quando você borrifa esse antúrio com esse biofertilizante, o antúrio fica com outro aspecto, sabe? Aveludado, lindão, assim, brilhante. Então, nós vamos compartilhar esses materiais também. Tanto o biofertilizante como o adubo orgânico sólido também é possível. Algumas mudas de plantas mais difíceis, Minhoca! as minhocas para o minhocário. Nós queremos Ô, disponibilizar os é, materiais assim básicos para você realmente ter plantas dentro da sua casa que te façam bem, que te tragam prazer, sabe? Ao vê-las, ao sentir o aroma, ao saboreá-las, né?
Imagina fazer um molho de tomate junto lá com o seu filho e ir ali no vasinho, cortar a cebolinha, a salsinha, o orégano, né? O manjericão e vir e colocar e depois alimentar, se sentir aquele sabor. Então é uma reconexão também da família, né? A mãe e os filhos, os pais, né? Ao cultivar junto, ao saborear junto, pode trazer reconexões para além da natureza, eu acho, reconexões entre as pessoas mesmo, de fortalecimento, né? Do carinho, da atenção. Creio que é Muito por aí. bom, é isso mesmo que eu queria ouvir de você, Ana, porque olha, eu acho que se as pessoas se interessarem, elas podem então entrar no teu grupo. A gente tem um grupo lá na vitrine da Rede Integrativa, no perfil do Instagram, tem lá Membership. E aí tem uma vitrine para você conhecer todos os projetos que a gente está desenvolvendo. E a Ana também está lá. E lá no link dela, você entra no grupo. Mas se você quiser, eu posso te mandar também, pede para mim, pede para ela, que a gente coloca você lá no grupo. E aí, quando a gente for fazer uma live, quando a gente for fazer a imersão, né, para você enviar o link para você, caso você tenha dúvidas de valor, alguma coisa assim, entre em contato através do grupo que a gente compartilha lá. Inclusive, caso você fale assim, mas eu não sei se eu tenho dinheiro, se eu posso participar, fica tranquilo, o grupo é gratuito. E lá pode ser um lugar para a gente estudar já, né? Porque a Ana está sempre compartilhando as fotos dos girassóis que ela planta, a foto dos peixinhos, das hortas comunitárias que ela tem parceria. Então, com certeza, é um conteúdo já para você estar antenado aí, quem sabe, quando tiver disponível, entrar na imersão Reconexão com a Natureza do Quintal Itinerante, com a nossa querida Ana Frari. Caramba, eu fiquei muito feliz da sua participação aqui hoje, Ana, foi maravilhosa e com certeza vamos voltar aqui para falar um pouquinho mais sobre a sua imersão, não é verdade? Vamos sim. Também Então tá agradeço. bom. Nossa, muito bom, gostoso o papo. Que bom, que gostoso. Eu também curti muito. O pessoal, tenho certeza que gostou. Já envia para todo mundo. Nós estamos agora lá no YouTube. Esse vídeo aqui vai também para lá, para você poder ver quantas vezes quiser lá no nosso canal da Rede Integrativa no YouTube. Gente, Ana, gratidão mais uma vez pela sua participação, a todo mundo que passou por aqui, todos os seres visíveis, invisíveis, egrégoras, elementais e elementares que passaram por essa live. E é isso, Ana, suas últimas palavras. Agradeço muito, né, a oportunidade de conversar assim com vocês todos. E eu espero vocês, espero aí, né, vocês nos contatos com a gente, entrando no grupo lá, mostrando a foto da sua plantinha. E vamos, através das plantas, nos reconectar entre nós Ótimo, mesmos. Com muito top. amor e carinho. Gente, gratidão então pela participação e até a próxima!